2 Timóteo 4, de 9 até o versículo 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é no final de cada jornada que mais nós precisamos de forças para poder completá-la. É no final de cada jornada que mais nós precisamos de forças para podermos completá-la. Esse princípio você pode ver sendo uma verdade em vários aspectos relacionados à nossa vida. Por exemplo, quando você faz uma viagem, via de regra, no início dela, existe toda aquela empolgação, existe toda aquela alegria, existe toda aquela disposição, sobretudo a depender do percurso total da viagem. Quando você já está da metade para o fim, você já está cansado, estressado, doido para chegar no seu ponto final. Então, foi o que nós falamos. É no final de cada jornada que nós mais precisamos de forças para poder completá-la. No exercício físico também é a mesma realidade, é o mesmo princípio. Você começa ali com todo o seu vigor, com toda a sua disposição, então passam 10, 20, 30, 40 minutos, no final você já está ali, esbaforido, as suas forças já se exauriram, e aí você precisa de um fôlego a mais para poder completar aquilo que você determinou em termos de exercício. E no sentido espiritual, meus irmãos, e no sentido da nossa vida com Deus, minhas irmãs, o princípio ele é o mesmo. No final de cada jornada, a gente precisa de força para poder completá-la. Porque no nosso andar com Deus acontece isso. Ao longo de todo o nosso percurso aqui neste mundo, a gente tem que lidar com nossas quedas, com os nossos pecados, a gente tem que lidar com as nossas tentações, a gente tem que lidar com as nossas decepções, a gente tem que enfrentar várias e várias tribulações. Então, a depender do tempo que você tem de vida cristã, no final da caminhada, você precisa de mais força, de mais vigor, de mais disposição no sentido espiritual, para que você possa completar a carreira que Deus propôs em relação à sua vida. Nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, as palavras finais que nós encontramos da parte do apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 até o versículo 18, elas vão bem, mas vão bem nesse mesmo sentido, nesse mesmo propósito. Por quê? Porque essas palavras que nós acabamos de ler são palavras emocionantes, escritas pelo apóstolo Paulo. Conforme nós sabemos, ele está preso, conforme nós sabemos, ele está esperando a sua sentença. A expectativa dele sair vivo daquela prisão lá na cidade de Roma eram bem poucas, eram bem pequenas. Assim, o que é que o apóstolo Paulo faz?
ele destaca, sobretudo nesse trecho que nós acabamos de ler, algumas pessoas com as quais ele, Paulo, se relacionou, e ele também destaca alguns dissabores que experimentou ao longo da sua vida, algumas tristezas, algumas decepções, alguns abatimentos. Paulo, ele escreve esse trecho que nós acabamos de ler com o objetivo, com a finalidade de encorajar o jovem pastor Timóteo a enfrentar o quê? As dificuldades que estão presentes, as dificuldades que fazem parte do ministério cristão, do ministério da palavra. Contudo, Paulo ele vai além e também ele mostra que Cristo, meus irmãos, que Cristo, minhas irmãs, ele é totalmente suficiente, totalmente confiável em relação às nossas vidas, mesmo diante de todas as dificuldades, para que assim a gente possa terminar, para que assim a gente possa completar a nossa carreira cristã, a nossa vida com Deus. Então, na manhã de hoje, com a graça do Senhor, eu queria que nós víssemos pelo menos 2 pontos. Eu queria que nós víssemos pelo menos 2 divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós observássemos algumas dificuldades, alguns problemas pelos quais o apóstolo passou e que eles estavam mais presentes, sobretudo no final da sua vida, no final do seu ministério. E essas dificuldades pelas quais o apóstolo Paulo passou, elas tinham como objetivo enfraquecer, desestruturar a sua fé, a sua confiança em Deus. Então a gente vai ver pelo menos 4 dessas dificuldades. Contudo, a gente não vai parar por aqui. E no segundo momento do nosso estudo, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver como é que o apóstolo Paulo, mesmo diante dessas circunstâncias, como é que o apóstolo Paulo, mesmo diante desses momentos, como é que o apóstolo Paulo, mesmo em frente a pessoas que procuravam desestimular da caminhada cristã, ele adquiriu forças, ele adquiriu condições, vigor para poder completar a sua jornada cristã, a sua carreira cristã. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o título da nossa aula na manhã de hoje é o seguinte: fortalecimento em meio às fraquezas. Fortalecimento em meio às fraquezas. E basicamente, o roteiro da nossa aula, basicamente ele é este. No primeiro momento, a gente vai ver pelo menos 4 dificuldades, 4 aspectos de dificuldades pelas quais Paulo passou e que estavam bem mais intensas no final do seu ministério, no final da sua vida, e vamos ver, no segundo momento, como é que ele, Paulo, mesmo diante dessa situação, se fortaleceu, se revigorou, para que assim ele pudesse completar a sua carreira e assim pudesse cumprir o propósito que Deus havia determinado para a sua vida. Então, vamos considerar esse estudo, vamos considerar esse tema, vamos abordar esses pontos hoje pela manhã. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, dificuldades, problemas que produzem enfraquecimento em nossas vidas. Dificuldades ou problemas que produzem enfraquecimento em relação às nossas vidas. Ao escrever esse texto que nós temos diante de nós, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 18, Paulo, ele deixa claro, no caso a Timóteo, a pessoa para quem ele está a escrever essas palavras, para que Timóteo pudesse enxergar que era difícil o ministério cristão, que era difícil o ministério da palavra, porém era possível experimentá-lo, mesmo diante das dificuldades que muitas vezes a gente vivencia em nossos relacionamentos pessoais. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele está aconselhando a Timóteo, que estava iniciando a sua carreira ministerial, mostrando a ele e a Timóteo que durante o ministério da palavra, se relacionar com pessoas é difícil, traz trabalho, traz complicação, porém é necessário. Para quê? Para que Timóteo pudesse estar ciente desse fato, para que ele pudesse ser avisado dessas realidades e assim não se surpreendesse ao longo do seu ministério quando ele tivesse de se deparar com essas dificuldades. Mas aí você fica a se perguntar, mas aí você fica a se indagar, quais eram então essas dificuldades?
Quais eram, então, esses problemas que se fizeram presentes ao longo da vida, ao longo do ministério do apóstolo Paulo, que, de certa forma, o enfraquecia? E ele faz menção aqui nesse texto, porque, de certa forma, essas mesmas dificuldades, de certa medida, elas também se fazem presentes em nossas vidas e também nos enfraquecem em termos espirituais. E, como eu disse, são dificuldades relacionadas ao nosso envolvimento. São dificuldades que estão atreladas ao nosso relacionamento pessoal. Quais são? A primeira delas, apostasia dos falsos crentes. Apostasia dos falsos crentes. O que é apostatar? É negar a fé. O que é apostatar? É negar a palavra. O que é apostatar? É blasfemar de Jesus Cristo, quer seja em palavra, quer seja em atitude, e deixar os caminhos de Deus, deixar os caminhos do Senhor. Paulo, ele teve que lidar com isso no seu ministério. Dentro do relacionamento pessoal, ele teve que enfrentar essa triste realidade do abandono, de maneira mais específica, da apostasia que alguns dos seus companheiros evidenciaram ao longo da sua vida. E aqui no caso específico, a pessoa de Demas. Olhem aí, o versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz o seguinte: porque Demas, veja, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas apostatou da fé. Demas abandonou os caminhos do Senhor. Demas voltou atrás na vida cristã. É interessante porque, se você vai analisar esse personagem, Demas, que nós encontramos no Novo Testamento, você vai ver que lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo, ele menciona a Demas. E ele o faz, naquele momento, de maneira positiva, sem desmarcar esse texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 4. Abram aí, por favor, Colossenses, capítulo 4, versículo 14. É o mesmo Demas que aqui Paulo fala em Timóteo, que havia abandonado a Paulo e também os caminhos do Senhor, mas veja o que Paulo fala dele um pouco antes. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Colossenses 4, versículo 14. Ele está finalizando a sua carta aos Colossenses, naquele momento de saudações finais. E olha só quem ele fala, ou de quem ele fala aqui nesse trecho. Colossenses 4, versículo 14. Diz o seguinte, olha só. Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, nesse contexto, quando Paulo escreve aos Colossenses, Demas era um dos seus companheiros. Demas era um dos seus auxiliares. Demas era uma das pessoas que estavam ali auxiliando o apóstolo Paulo, contribuindo no desenvolvimento do ministério. Então, passa-se um tempo, passam-se alguns anos, e quando Paulo vai escrever lá a Timóteo, o que é que ele fala acerca de Demas? Que Demas havia abandonado os caminhos do Senhor. Isso aconteceu quando? Quando Paulo estava preso. Isso aconteceu quando? Quando Paulo estava encarcerado. Então foi nessa circunstância, foi nessa situação que Paulo ele testemunhou o abandono e o serviço de Demas dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não é fácil ser traído pelas pessoas. Não é fácil. Você tem uma pessoa ali com a qual você contava, você tem uma pessoa ali com a qual você compartilhava as suas experiências no ministério, você tem ali uma pessoa ao seu lado que trabalhava com você na obra do Senhor, de repente ela joga tudo para cima. De repente ela abandona os caminhos de Deus, de repente ela deixa tudo para trás. Então isso é decepcionante. Isso é uma dificuldade, isso é uma tristeza que nos enfraquece na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com o Senhor. E é interessante porque quando Paulo ele faz menção de Demas a Timóteo, ele tinha pelo menos dois objetivos, ele tinha pelo menos duas finalidades em mente. Em primeiro lugar, mostrar a Timóteo que o ministério cristão é assim.
Você lida com pessoas que estão ali fervorosas, você lida com pessoas que estão ali firmes na carreira cristã. De repente, quando você vai considerar, essa mesma pessoa se desvia e abandona completamente os caminhos do Senhor. Ele estava dizendo: Timóteo, se prepara, porque você vai lidar com vários casos dessa forma, dessa maneira. Primeiro objetivo. O segundo objetivo, Paulo estava advertindo a Timóteo a não seguir no mesmo caminho que estava seguindo Demas. Está vendo o exemplo de Demas, Timóteo? Então, se você não tiver cuidado, se você não considerar, se você não se fortalecer na fé, se você não buscar o Senhor, esse é o caminho no qual também você vai trilhar. Então, ele está, de certa forma, preparando Timóteo para essas experiências negativas, e ele também está advertindo a Timóteo a que não siga nesse mesmo caminho. Assim é, meus irmãos, o ministério cristão. Assim é o relacionamento que nós temos com algumas pessoas que professam a fé cristã. Às vezes você olha para elas, você vê pessoas dedicadas, pessoas consagradas, pessoas que estão evoluindo na carreira cristã, de repente tudo muda e muda completamente. E aí você vai se perguntando, e aí você vai se indagando, o que será que aconteceu com aquela pessoa? Uma pessoa tão próxima a mim, uma pessoa com a qual eu partilhava tantas experiências, uma pessoa que me ajudou e que eu a ajudei ao longo da carreira cristã, de repente ela deixa tudo e vai para o mundo. E eu pergunto, meus irmãos, eu questiono, minhas irmãs, isto é ou não é decepcionante? É. Isso enfraquece ou não enfraquece a nossa vida com Deus? Enfraquece. Contudo, é a vida real. Se relacionar com pessoas é assim. Desenvolver o ministério da palavra é assim. Então nós devemos estar prontos e nós devemos nos guardar para que também nós não sigamos nesse mau caminho. Então, a primeira dificuldade, o primeiro problema pelo qual Paulo passou, a apostasia de falsos crentes, a apostasia de falsos cristãos. Contudo, não foi apenas esta a dificuldade que Paulo ele enfrentou ao longo da sua caminhada, sobretudo nos instantes finais da sua vida e ministério. Se por um lado, conforme nós acabamos de ver, ele teve que lidar com a apostasia de falsos crentes, por outro lado, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo ele teve que experimentar a solidão ministerial. Paulo ele teve que experimentar a solidão ministerial. Vejam aí, versículos 10 até o versículo 12. A gente já viu 10, a questão de Demas, mas eu vou reler, porque tem alguns aspectos que eu quero fazer menção. Depois 11 e 12. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 10 até o versículo 12. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então, de todos os companheiros, de todos os auxiliares que o apóstolo Paulo tinha, e ele tinha muitos, que contribuíam, que ajudavam no exercício do seu ministério, naquele momento específico, quando ele escreve a carta a Timóteo, naquele momento específico, quando ele está preso lá na cidade de Roma, o que foi que aconteceu? Ele se viu só. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para trás, ele só viu uma pessoa com ele. E quem era essa pessoa? Ele fala aqui. Quem é essa pessoa? Quem é? Ele fala, somente fulano está comigo. Quem é essa pessoa? Lucas, apenas Lucas, de todos os companheiros do apóstolo Paulo, estava com ele naquela situação. Então, os irmãos haviam deixado Paulo só, os apóstolos haviam deixado Paulo só, e muitas vezes isso acontece ao longo do ministério, muitas vezes isso acontece ao longo da nossa caminhada cristã. No caso de Demas,
ele abandonou Paulo por quê? Porque ele foi seguir o curso do mundo. No caso de Crescente, no caso de Tito, no caso de Tíquico, no caso de Erasto, eles tiveram um redirecionamento ministerial. Eles deixaram o apóstolo Paulo porque eles estavam trabalhando na obra do Senhor. Olha só o que diz aí o versículo 20. Ele fala de outra pessoa, um outro companheiro de Paulo, Erasto, que abandonou, entre aspas, porque estava servindo ao Senhor. Olha só, versículo 20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto ou Mileto. Então, os companheiros de Paulo saíram. Uns foram trabalhar em outros lugares, outros estavam enfermos, outros apostatados da fé. Paulo, ele estava só. E cá para nós, meus irmãos, cá para nós, minhas irmãs, a solidão é algo enfraquecedor. A solidão é algo enfraquecedor. Se vê só, sem a companhia de pessoas amadas, é uma realidade que nos abate. Nos abate no sentido psicológico, nos abate no sentido espiritual, mas infelizmente muitas vezes é a realidade da nossa vida. Muitas vezes, mesmo sendo fiel a Deus como Paulo foi, muitas vezes, mesmo trabalhando muito na obra do Senhor, a gente fica só. As pessoas se vão, por motivos justos ou não. E a gente tem que lidar com esse problema, a gente tem que lidar com essa realidade. Então veja, o primeiro problema, a apostasia dos falsos crentes. O segundo problema, a solidão ministerial. Mas o pacote de Paulo não estava completo. E existia um terceiro problema que ele enfrentou, que enfraquecia a sua fé. E que problema era esse? A oposição dos inimigos da palavra. A oposição dos inimigos da palavra. Vejam aí, versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. Olha só o que diz aqui. Alexandre, o latoeiro, trabalhava com latão, com bronze, literalmente falando, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Versículo 15, falando para Timóteo, Paulo complementa. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, na vida cristã, a gente se machuca. A vida cristã, ela é dolorida também por causa da oposição dos incrédulos, da oposição dos inimigos da fé. Conforme nós observamos, no caso específico do apóstolo Paulo, uma pessoa chamada Alexandre, conforme nós falamos, trabalhava com latão, com bronze, ela estava ali se opondo a Paulo, muito provavelmente. Na primeira audiência de Paulo, esse Alexandre, ele colocou algumas provas falsas para poder incriminar o apóstolo Paulo e ele desfazia dos ensinos corretos que o apóstolo Paulo ministrava da palavra. Então, ele era um opositor. E Paulo faz destaque acerca desse fato, e não só isso, ele adverte Timóteo para que também tivesse cuidado e atenção em relação a esse Alexandre, para que também ele não prejudicasse o ministério de Timóteo. Então, você observa que a oposição também é algo que desgasta. Mas desgasta muito a nossa vida, desgasta muito o nosso ministério. Está sempre se conflitando com os inimigos da fé, está sempre se magoando com aqueles que desfazem a palavra, não é algo fácil, meus irmãos. Isso nos desestimula, isso nos enfraquece, isso nos abate, e muitas vezes a gente fica a se perguntar, será que vale a pena continuar? A gente defende a verdade, a gente prega a verdade. A gente se esforça tanto pela verdade e fica sempre sofrendo todo tipo de injúria, todo tipo de perseguição, todo tipo de difamação dos inimigos da fé. Será que vale a pena? Humanamente falando, isso acontece. Humanamente falando, a gente fica a se perguntar, sobretudo nós que somos líderes, sobretudo nós que temos uma visão do reino, que a gente procura lutar pela verdade, batalhar pelo evangelho, sofrer oposição, não é fácil, não é fácil. Então você vê aqui, a apostasia dos falsos crentes, você vê aqui a solidão ministerial, você vê aqui a oposição dos inimigos, e para completar o pacote de dificuldades do apóstolo Paulo, ele teve que lidar também com o abandono dos irmãos. O abandono dos irmãos. Olha só, o versículo 16, olha só.
Diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Eita! Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Na primeira audiência de Paulo, meu irmão, minha irmã, fugiu tudo que era irmão. Deixou só Paulo lá e Lucas. Ele diz aqui, na verdade até o Lucas ele havia abandonado, porque como ele mesmo coloca aqui, todos me abandonaram. A gente não sabe o que aconteceu com Lucas. Se ele foi atender algum pedido do apóstolo Paulo ou qualquer outra coisa. O fato é que, quando Paulo estava ali numa audiência, perante as autoridades romanas, ele estava só. Humanamente falando, ele estava sozinho, no momento em que ele mais precisava dos irmãos. Ele estava sendo acusado de ser contra o Império Romano, ele estava sendo acusado de ser contra o imperador por causa da palavra, por causa da pregação, por causa da evangelização. Então, as mesmas pessoas que foram alcançadas pelo seu ministério, deixaram Paulo só lá, que ele se vire. Entendeu? E ele faz esse relato em relação a essas pessoas. E conforme nós observamos, apesar disso, ele não fica magoado. Apesar disso, ele não fica triste, porque você observa aí a parte final do versículo 16, que isto não lhe seja posto em conta. Paulo perdoou aquela atitude daqueles irmãos. Paulo considerou a atitude daqueles irmãos. É interessante, meus irmãos, porque no versículo 21, avance aí, por favor. Paulo vai fazer menção de várias pessoas, que ele inclui na sua carta, no momento em que ele faz as saudações finais a Timóteo. E é interessante que nenhuma dessas pessoas estava com Paulo na audiência. Nenhuma dessas pessoas, porque ele disse que estava só. E olha só quantas pessoas foram. Olha só, versículo 21. Apressa-te, havia antes do inverno, Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Onde é que estavam essas pessoas quando Paulo estava na audiência? Elas apareceram quando Paulo estava escrevendo a carta, para incluir o nome delas na saudação final. Se Paulo fosse uma pessoa rancorosa, ele não colocava o nome dessas pessoas. Vocês, se quiserem, que escrevam suas próprias cartas. Porque quando eu estava precisando de vocês, vocês foram embora. Agora que eu estou escrevendo a Timóteo, nas saudações finais, vocês estão pedindo para incluir os seus nomes. E ele inclui, meus irmãos. Ele inclui. Ele perdoa. Ele desconsidera aquela atitude que as pessoas tiveram, irmãos em Cristo, tiveram em relação a ele. Ele não fica magoado. Então veja, na vida cristã, no ministério cristão, não tem como mudar esse fato. Muitas vezes os irmãos em Cristo vão nos abandonar. Muitas vezes os irmãos em Cristo vão nos abandonar na hora em que a gente mais precisa. Muitas vezes você serve, você auxilia determinadas pessoas, quando você vai precisar delas, a porta é fechada. Isso é vida cristã, para quem é maduro. Isso é vida cristã, para quem é crente. Não é para essa geração mimimi, que quer viver de podcast, que quer viver de evento. Não. Aqui é cristianismo na veia. Então, você observa aqui essas dificuldades pelas quais o apóstolo Paulo passou. Apostasia dos falsos crentes, solidão ministerial, oposição dos inimigos, abandono dos irmãos. Eu fiquei pensando assim, meu irmão, minha irmã, Paulo era um asilado, que não tem brincadeira não. Apesar da fidelidade dele, apesar de toda a dedicação, apesar de todo o esforço, um homem de Deus acabou assim. Acabou assim, porque ele está prestes a morrer. Ele acabou tendo que lidar com a apostasia, ele acabou tendo que lidar com a solidão, ele acabou tendo que lidar com a oposição, ele acabou tendo que lidar com abandono. Se fosse hoje, as pessoas diziam, rapaz, Paulo está em pecado. Não tem condições de negócio desse, não. Se fosse hoje, ele teria que ir para a sessão do descarrego. Passar 7 semanas lá, porque não tem condições. Uma pessoa passa por tudo isso, só se for pecado na vida dela. É não, meus irmãos. É não, minhas irmãs. Essa é a vida cristã real. Essa é a vida cristã que hoje não é mais propagada. Só se fala dos benefícios do Evangelho. Só se fala das benesses da palavra. Mas a gente não confronta os crentes com a realidade nua e crua da vida cristã, que é assim, é duro. Muitas vezes você tem que ver a apostasia daqueles que são falsos crentes.
Muitas vezes você é perseguido pelos incrédulos. Muitas vezes você é abandonado pelos irmãos. Muitas vezes você tem que ficar só. É assim a vida cristã. É por isso que muitos abandonam. Abandonam a igreja, abandonam a casa do Senhor. Não aguenta, porque não são preparados para isso. São preparados para viver de eventos. São preparados para viver de confraternização. Mas não querem vivenciar a vida cristã. Mas quando a realidade bate, a realidade é nua, é crua. Ela vem com força. Se você não estiver pronto, você cai. Se você não estiver pronto, você se escandaliza. Se você não estiver pronto, você desfalece da fé. Então, tudo isso acontece conosco ao longo da nossa jornada. Aconteceu com Paulo. O homem que pregou nos 4 cantos do Império Romano, o homem que fez 3 ou 4 viagens missionárias, o homem que fundou igrejas, o homem que preparou lideranças, o homem que escreveu mais de 12 livros do Novo Testamento, o homem que foi arrebatado até o 3º céu, acabou assim a vida dele. Acabou assim a vida dele. É fácil, meus irmãos? Não é, mas é real. E eu te digo que tudo isso vem para enfraquecer a nossa fé. Então, se estiver acontecendo com você, um conselho: aprenda que não é o fim do mundo. Isso acontece com todo mundo, que aconteceu com o apóstolo Paulo. E aí você fica a se perguntar: e o que é que eu tenho que fazer então, para que todos esses fatores não enfraqueçam a minha fé, todos esses fatores não me façam desistir da caminhada, todos esses fatores não me desestimulem a andar com Cristo? O que é que eu devo fazer? Segundo ponto da nossa lição: você deve se fortalecer em Deus. Você deve se fortalecer no Senhor. Porque é interessante que, não obstante todas essas realidades tristes com as quais o apóstolo Paulo se deparou, ele permaneceu firme, meus irmãos. Ele permaneceu forte, minhas irmãs, até o fim da sua vida, até o fim do seu ministério. Não foram as dificuldades, não foram as adversidades, seja no ministério, seja no relacionamento cristão, que fizeram o apóstolo Paulo desistir do seu ministério e das pessoas. E aí você fica a se perguntar: como é que ele fez isso? Qual foi o segredo do apóstolo Paulo? O que é que a gente deve fazer para que a gente possa se manter firme mesmo diante de uma triste realidade como essa? Será que a palavra de Deus nos dá orientação? Será que ela nos aconselha? Será que ela nos instrui? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. E eu queria aqui compartilhar com vocês, com base nesse texto, 3 conselhos. 3 conselhos para que você possa estar constantemente se fortalecendo espiritualmente. E não obstante as dificuldades que você venha passar por causa de pessoas na vida cristã, você venha desistir da caminhada. Qual é o primeiro conselho? Qual é a primeira orientação? Não descarte da presença fortalecedora de cristãos. Não descarte da presença fortalecedora de cristãos. Olhem só aí, versículo 9, versículo 11 e também o versículo de número 21. Ele diz o seguinte, versículo 9. Paulo falando para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Veja, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Versículo número 21. Apressa-te a vir antes do inverno. O que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? Que Paulo queria estar perto de pessoas. Paulo queria estar perto de cristãos. Paulo queria estar perto de crentes, mesmo naquela situação contrária que ele vivenciava. Ele pede a presença de Timóteo. Ele pede a presença de Marcos. A gente não sabe se Timóteo conseguiu chegar a Roma antes do inverno. Existe uma dificuldade que divide os comentaristas em relação a se Timóteo esteve ou não presente quando ele foi decapitado, porque depois disso aqui ele vai ser decapitado. A gente não sabe, mas o que a gente sabe é isso: Paulo, ele sempre queria a presença de irmãos amados. E olha que, conforme a gente viu no ponto anterior, alguns desses irmãos deram dor de cabeça ao apóstolo Paulo. Alguns desses irmãos abandonaram o apóstolo Paulo, mas nem por isso, ele queria terminar só a sua vida. Ele queria terminar em comunhão, ele queria terminar próximo, ele queria desfrutar da companhia de pessoas salvas e salvas em Cristo Jesus. É interessante porque aqui no versículo 11,
ele pede a Timóteo que trouxesse a Marcos. Quem é esse Marcos? Exatamente, Marisa. Marcos foi aquele que havia abandonado a Paulo na caminhada cristã. Olha só aí, abram aí, sem desmarcar esse texto. Naquele tempo, mas não. Exatamente. Ficou mais velho, ficou mais maduro e viu que tinha que perdoar e seguir em frente. A vida cristã é assim, Marisa. Somos imperfeitos e a gente vai aperfeiçoando ao longo da caminhada. Olha só o que Marcos tinha feito com Paulo, lá muitos anos atrás. Atos 13:13. Atos 13:13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros se dirigiram a Perge, da Panfilha. João, esse aqui é João Marcos, é a mesma pessoa, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João é o mesmo Marcos, que o nome dele era João Marcos. Então, em alguns momentos é falado João, outro Marcos, outro João Marcos. Então, foi o que ele fez. No passado, tinha deixado o apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo até brigou. Paulo brigou. Sim, Paulo não era santo, não, ele brigava também. Ele brigou com Barnabé por causa dele. Olha só o que diz aí, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Versículos 37 a 41. Atos 15, 37 a 41. Esse Marco foi o pomo da discórdia entre Paulo e Barnabé. E eles brigaram mesmo, feio, por causa dele, entendeu? Cristão briga, entendeu? Mas se reconcilia, isso é normal. A gente não pensa igual e muitas vezes a gente vai ter diferença e a gente vai, muitas vezes, externar essa diferença. A grande questão é como a gente lida com ela. Aqui é o diferencial. Atos capítulo 15, versículo 37 até o versículo 41, olha só. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, que aqui tinha abandonado lá na frente. Olha só, versículo 38. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Barnabé queria levar. Vamos dar mais uma chance a Marcos. Paulo disse não. Ele tinha pecado, não vai ter mais chance não, entendeu? Aqui é a lei. Não vai não, não vai não. E Barnabé deixa levar, e Paulo não. Olha só o que aconteceu. Versículo 39. Houve entre eles, veja, tal desavença, briga, confusão, literalmente falando, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Houve uma cisão no ministério. Barnabé foi para um lado, com Marcos, e Paulo foi para outro, com Silas. A vida cristã é assim. Aí quando Paulo está mais velho, mais amadurecido, o que é que ele diz? Timóteo, traz Marcos de novo. Ele vai ser útil para o meu ministério. Perdoou, esqueceu o que tinha acontecido no passado. Isso é maturidade cristã. E como a gente lida com a adversidade. Dificuldade, discussão, problema entre os cristãos é normal. A grande questão é como a gente lida com essas coisas. Não adianta a gente pensar que está na igreja, só tem santo, pessoa que não peca. Entre não que você vai se desiludir. Não, igreja é canto que tem pecador, a começar por você. Então, aprenda a conviver com as diferenças. E leve o reino de Deus em primeiro lugar, porque pessoas passam, mas a igreja ela permanece. Então a gente não pode personalizar. A igreja é uma instituição, ela está acima de qualquer pessoa. A gente pode ter diferenças com pessoas, mas a gente não pode prejudicar a obra. A obra está sempre em primeiro lugar. Cristãos amadurecidos agem assim. Então veja que Paulo, até mesmo com aquelas pessoas que lhe haviam prejudicado, ele quer a presença delas. Ele quer a presença delas, para fortalecimento, para comunhão, para compartilhamento. Quando você vai ler, em vários trechos das cartas que Paulo escreveu, ele enfatiza isso, a comunhão cristã. Eu não vou fazer a leitura nesses textos por causa do tempo, mas se você for ver Romanos 1:11, você vai ver isso. Romanos 15:23, você vai ver isso. Filipenses 4:1, também você vai ver isso. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, versículo 8, você também vai ver isso. Então, isso era uma marca na vida e no ministério de Paulo, a presença de pessoas.
Cristãos, muitas vezes, nos entristecem? Sim. Cristãos, muitas vezes, nos fazem mal? Sim. Mas a gente deve estar sempre próximo a eles. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Isso é igual parente, meus irmãos. Esposa, filhos, você briga com eles, mas tem que estar todo mundo junto depois. Entendeu? Essa desculpinha, muitas vezes, que sai da igreja porque não se relaciona com pessoas, isso é só imaturidade. Nada mais. Nada mais. Quando você tem maturidade, você age de outra forma, mesmo diante das diferenças. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz, e a gente vê esses comportamentos aqui muito claros. Então, para que a gente possa se fortalecer na fé, mesmo diante das dificuldades, o que é que a gente deve fazer? Não descartar a presença fortalecedora de irmãos em Cristo. Irmãos que muitas vezes nos fazem raiva, porque também a gente faz muitas vezes raiva aos outros irmãos. Acontece via de mão dupla, ok? Mas não só isso. Em segundo lugar, o segundo conselho, para que a gente possa se fortalecer, mesmo diante de tantos fatores que procuram nos enfraquecer ao longo da nossa caminhada cristã. Não deixe, meu irmão, minha irmã, apagar a chama da comunhão com Cristo. Não deixe apagar a chama da comunhão com Cristo. Olhem aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 17 e 18. Olha só o que Paulo fala aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 e também o versículo número 18. Ele diz o seguinte, olha só. Todo mundo havia abandonado Paulo, inclusive até Lucas, eu não sei por qual motivo, mas isso aconteceu. Aí no versículo 17, olha só o que Paulo diz. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, ou seja, da morte, pelo menos naquele momento. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, irmãs, por mais que seja importante nós estarmos juntos de irmãos em Cristo, por mais que a gente ame os nossos irmãos em Cristo, familiares, amigos, pessoas que nós estimamos muito, mas há momentos, melhor dizendo, que elas vão nos abandonar. Mas Cristo jamais nos abandonará. Disto você pode ter certeza. Você vai ficar só, várias vezes, no sentido humano, em relação a pessoas. Mas você nunca ficará só, porque Cristo se fará sempre presente em todos os dias, em todos os momentos na sua vida, e Ele vai lhe auxiliar a enfrentar toda e qualquer dificuldade pela qual você venha a passar. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele diz que Cristo o assistiu, ele diz que Cristo o deu força, ele diz que Cristo o livrou de morrer, e é assim, porque foi essa a última promessa proferida por Cristo antes de ascender aos céus. Lá em Mateus 28, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é sem razão, não é sem motivo que o seu nome é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E é pela presença do Espírito Santo que Cristo enviou e que se faz presente no nosso coração, que a gente pode ter a certeza, segurança. Pessoas vão me abandonar, mas Cristo jamais me abandonará. Então, não deixe apagar a chama da comunhão com o Senhor. Se volte para Ele através da sua palavra, se volte para Ele através da oração, desfrute da sua companhia, desfrute do seu fortalecimento, desfrute da sua presença, readquira forças e estímulo espiritual para que você possa seguir adiante e não deixe jamais que qualquer dificuldade venha lhe tirar a fé ou lhe fazer desviar do caminho do Senhor. É o segundo conselho para que você possa se fortalecer espiritualmente. Mas Cristo jamais vai nos abandonar. Eu me lembrei daquela situação, não sei se você lembrou, quando eu estava no período de quimioterapia. Então, geralmente eu fazia na terça, fazia na quarta-feira, para poder me recuperar para
para o final de semana. E, via de regra, sempre meu pai ia. Saia daqui de Campina e ia, ficava comigo e a gente ficava lá conversando, para poder passar mais rápido, mais fácil o dia. Aí teve um final de semana, teve uma semana, melhor dizendo, que ele não pôde ir e que ninguém podia ir me acompanhar. Somente o irmão que ia me deixar para fazer a quimioterapia. E a gente ficou alarmada, preocupada. Você vai ficar só lá o dia todinho? Eu disse, não se preocupe, Cristo vai estar comigo. Nesse caso específico, apareceram depois familiares meus que estavam lá, veraneando em João Pessoa, que eu nem sabia que eles iriam. De repente encheu-se a sala lá, a gente ficou conversando, mas eu já estava pronto. Aquele dia era o dia que eu ia ficar humanamente só, mas espiritualmente eu estaria na companhia de Jesus Cristo. A gente tem que se preparar, porque vai ter dia que não vai ter ninguém mesmo não. Mas quando você tem a sua comunhão trabalhada com Cristo, você está só de pessoas, mas você está com a presença do seu grande, melhor e fiel amigo. Por isso a gente tem que trabalhar a nossa comunhão com Cristo. Porque quando chegar esses momentos, nós estaremos prontos. Porque eles vão chegar. Eles vão chegar. Parece até que eu sou o correio da mal notícia. Não, meus irmãos. Eu só sou realista. Eu não engano ninguém. Eu procuro esclarecer a verdade. Para que depois vocês possam se lembrar daquilo que vocês foram ensinados. Ok? Muito bom, Marisa, muito bom. Então, em primeiro lugar, a gente não deve descartar a presença fortalecedora de cristãos. Em segundo lugar, a gente não deve deixar jamais apagar a chama da nossa comunhão com Cristo. Em terceiro lugar, olha só, não despreze a importância de você cultivar saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Não despreze a importância de você cultivar a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Onde é que está isso? Na Bíblia, versículo 13. Olha só o que Paulo diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Ele diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Apesar da proximidade da morte, Paulo queria uma capa. Para quê? Esquentar o corpo. Saúde física. Essa capa que ele fala aqui era como se fosse um manto. Fosse um pano grande que você furava um buraco no meio, passava a cabeça e cobria todo o seu corpo para você poder ficar aquecido durante o frio, para que você pudesse vencer o frio. Então, Paulo queria uma capa para esquentar o corpo. Ele queria os livros para poder fazer o quê? Estimular a sua mente. E ele queria os pergaminhos, no caso aqui a Bíblia, para quê? Para aquecer o seu coração. Aquecer o seu coração da fé, da confiança do Senhor. Veja, meus irmãos, que nós seres humanos somos seres integrados. E olha que eu não sou tricotomista não, mas a gente não pode esquecer que existem esses três aspectos que envolvem a nossa vida. A nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo. Então Paulo queria tratar e cuidar dos três. Da parte física, da parte mental e também da parte espiritual. De maneira igual, porque não existe isso, meus irmãos. Se você não está bem da sua saúde, você não vai estar bem da sua mente. Isso talvez lhe prejudique a fé. Se você está bem da sua fé, automaticamente você deve procurar estar bem também da sua saúde no seu sentido físico, porque uma coisa puxa a outra. Aí você diz sim, não interfere sim. Procure viver sem dormir, procure viver sem descansar, que logo logo você nem vai ter vontade de orar, logo logo você nem vai ter vontade de estudar a Bíblia, porque não vai entrar na sua mente, você vai estar cansado fisicamente. Então, nós somos seres integrados, a gente tem que trabalhar junto, a parte física, a parte mental e também a parte espiritual. Irmãos e irmãs, William Tyndale, ele foi tradutor da Bíblia para o inglês. Ele teve uma história bem parecida com essa história aqui que o apóstolo Paulo narra em relação à sua vida. Um ano antes de Tyndale, ele ser estrangulado e queimado, isso em 1536, pelo fato dele traduzir a Bíblia para o inglês, ele estava preso.
Ele estava preso na cidade de Bruxelas, na Bélgica. E ele escreveu algo bem parecido com o que Paulo ele escreve aqui no versículo 13, quando ele pede que lhe trouxesse a capa, os livros e os pergaminhos, trabalhando esses três aspectos da nossa vida: o corpo, a alma, o corpo, a mente e a alma. Olha só o que William Tyndale, o tradutor da língua para o inglês, um ano antes de ser estrangulado, um ano antes de ser queimado, ele pediu. Eu vou abrir aspas para ele, que você vai ver que é bem parecido com o que Paulo ele fala. Ele diz o seguinte, olha só: ao juiz, ao magistrado, eu imploro a vossa senhoria que, se eu permanecer aqui durante o inverno, ou seja, Bruxelas, Bélgica, solicite ao comissário a gentileza de me enviar de meus bens que ele possui um casaco mais quente, pois o que tenho é muito fino, um pedaço de pano para remendar as pernas da calça. Mas, acima de tudo, imploro e suplico por sua clemência, seja urgente com o comissário para que ele me envie e me permita ter a Bíblia hebraica, a gramática hebraica e o dicionário hebraico, para que eu possa passar o tempo estudando. Que história linda, meus irmãos. Isso é cristianismo na veia. Isso a gente não vê nem nos pregadores de hoje, com raras exceções. Com raras exceções, entendeu? Então, você observa aqui que Tyndale tem uma experiência bem parecida com Paulo. Estava preso um ano antes de ser morto. O que é que ele queria? Resmungar? Não. Murmurar? Não. Apostatar da fé? Não. Ele queria pano para poder se aquecer, costurar sua roupa. Ele queria livros para estudar, estudar, estudar e morrer estudando, porque ele não saiu da prisão, depois foi decapitado, depois foi queimado, enfim, a sua história acabou aqui entre nós. A grande pergunta que a gente faz nesta manhã a todos nós: o que é que você vai pedir, meus irmãos? O que é que você vai pedir, minhas irmãs, quando você estiver no final da sua vida? Você vai pedir o que Paulo pediu? Capa, livros, Bíblia? Ou você vai pedir um ano de assinatura grátis na Netflix para você ficar maratonando nas séries até morrer? Exatamente. Ela vai ser sempre a nossa companheira fiel. Sempre, sempre, porque é com ela que nós estaremos sempre ouvindo a voz de Cristo ao nosso coração. É com ela, são com as Escrituras. Então nunca a abandone, nunca a abandone. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, nunca deixe a palavra de Deus. E se chegar ao ponto em que você nem puder ter a palavra no sentido físico, que você a tenha na sua mente. Por isso é importante você memorizar as Escrituras. Porque lá na China, porque lá na Coreia do Norte, irmãos nossos estão presos por causa da palavra. Mas eles não podem, presos, terem um exemplar da palavra. Sabe o que alimenta aqueles irmãos? Aquilo que eles têm guardado da palavra. Exatamente. Exatamente. De um para outro. Exatamente. A gente vive uma vida muito tranquila, não é? Muito tranquila, muito tranquila. Então é isso, meus irmãos. É isso. Então, o que é que você deve fazer para se fortalecer espiritualmente? Não deixar que a dificuldade da vida lhe abale, melhor dizendo. Não descarta a presença fortalecedora dos irmãos. Não deixe apagar a chama da comunhão com Cristo. Não despreze a importância de cultivar saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Fechando. Meus irmãos, minhas irmãs, que permaneçamos fortes e firmes até o fim. Essa é a palavra, o conselho final que eu dou a todos vocês, a começar de mim. Somente Cristo, o Senhor, poderá nos livrar de todo o ataque do inimigo e nos levar em segurança ao seu reino celestial. Somente Cristo vai fazer isso. Mas o que é que fica de responsabilidade para mim? O que é que fica de compromisso para mim, para que eu possa estar sempre firme e forte e assim eu persevero até o fim na minha jornada? Faça o que Paulo nos instruiu aqui. Mantenha firme sua comunhão com outros irmãos, até porque não existe relacionamento virtual, cristianismo virtual. Cristianismo é relacionamento gente com gente. Gente com gente, pessoa com pessoa, com os trabalhos que a gente dá e com os trabalhos que as pessoas nos dão. Isso é normal, faz parte do pacote. Em segundo lugar, apegue-se com força, com disposição a Cristo, não abandone jamais,
mantenha a sua comunhão muito constante, muito profunda com Ele. E aqueça sua mente, aqueça seu coração com a palavra do Senhor. Cuide do seu corpo. É assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que você vai experimentar a graça divina que vai lhe fortalecer até o fim na sua caminhada cristã. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Que Deus seja conosco. Que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.